Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, gostaria de mostrar para vocês esse equipamento que muitos da geração atual nem conhecem. Isso é um rádio AM. Então, isso era um sonho de consumo das famílias aí por volta dos anos 60, 70. E hoje existe poucas unidades ainda em uso. Esse é um deles. Então, para vocês que é dessa geração do pendrive, cartão de memória de 1 TB, circuitos eletrônicos reduzidíssimos, a microeletrônica, os microchips, vocês não têm noção do que é um equipamento desse. Então, eu gostaria de mostrar para vocês alguns detalhes técnicos. Para os leigos isso não fará diferença, mas para as pessoas que entendem um pouco de eletrônica, vai entender. Então vamos lá. Esse é o painel do aparelho, onde se encontrava a nomenclatura das faixas, para a gente ter uma ideia da sintonia das emissoras. Então, a partir daí se inicia uma saga, digamos assim, de tecnologia retrô. Eu retirei a tampa traseira para mostrar os detalhes técnicos. Por exemplo, aqui está o suporte de pilha. Ele funcionava com 4 pilhas grandes, tamanho grande, né? Podia ser qualquer marca. Alguns modelos já vinham com um conversorzinho de energia, mas nunca foi muito aceito não. Era mais utilizado era esse a pilha mesmo, porque energia elétrica nessa época era raridade. Então a pilha se conseguia na maioria das mercearias e assim mantinha o aparelho funcionando. Aí na parte interna está aí o alto-falante, que esse evoluiu, mas só tecnicamente, assim a forma hoje continua a mesma. E aqui está a parte superior do chassi. Esses quadrados, esses cubos quadrados e esse cilíndrico eram as bobinas de ajuste de sintonia para melhorar a qualidade do sinal e amplificação. Esse estágio aqui era o estágio de amplificação de sinal, ou seja, o sinal das emissoras partia de antenas a quilômetros de distância e chegava ao receptor aí na faixa dos microvolts. Então teria que ser bastante amplificado para poder se extrair o áudio que continha nessa portadora. Essa peça que está em detalhe aí é o capacitor variável. Ele em conjunto com a bobina fazia a sintonia do sinal, ou seja, ele gerava uma frequência que coincidia com a frequência da emissora que estava transmitindo. E então ali começava a captação do sinal. Ela era sintonizada nessas bobinas, já com a frequência um pouco inferior. E por isso esses aparelhos de rádio era chamado de heterodino, porque eles utilizavam o batimento de frequência para ir ficando mais fácil de trabalhar, porque a frequência alta ela é mais complexa para lidar com ela. Então reduzindo essa frequência ia ficar mais fácil para lidar com ela com essa maneira rústica que tinha aí. Então, essa é a parte superior do chassi. Aqui está a parte inferior do chassi. Aqui era onde estava a montagem do rádio propriamente dita. Veja como eram as conexões dos componentes. Tudo rústico. Veja bem como era. A gente chamava isso de barra de terminal, onde conectava os componentes. Aí está em detalhe alguns componentes: capacitores, resistores, transistores, potenciômetro com a chave, potenciômetro com sintonia de frequência alta para reduzir ou amplificar. E aqui o tradicional monobloco. Esse aqui fazia a comutação das faixas. E tinha a faixa M de ondas médias e tinha a faixa de ondas curtas e ondas tropicais. Todo o processo era feito aí, de comutação e sintonia.